Cresceu num tempo em que a televisão tinha poucos canais e cada notícia parecia um acontecimento. Aprendeu cedo que a curiosidade é uma forma de estar no mundo, aquela vontade de perceber o que move as pessoas e o que se esconde por trás dos factos. Passou pela rádio, entretenimento, informação, viveu redações, construiu equipas, lançou canais e enfrentou mudanças que a tecnologia trouxe ao jornalismo. Hoje continua a acreditar que o rigor e a empatia podem e devem andar de mãos dadas. Hoje queremos conhecer aquele miúdo curioso que queria perceber o mundo ainda antes de o poder explicar aos outros. Nuno Santos, em 40 minutos. Bem-vindo aqui à Rádio Observador. Obrigado pelo convite. Olá Nuno, tudo bem? Olá João. O João Costa e Silva acabou de chamar idoso, não sei se Não, Foi uma forma, enfim, bem elaborada Sim. de dizer isso. Dizer, bom, este tipo já cá está há tanto tempo, deixa lá ver o que é que ele pode contar da Idade da Pedra. Ui, tens muito para contar, para contar. Há muito, não é? O que é que ainda há desse menino curioso que referia aqui na introdução? Eu acho que o essencial, que é a curiosidade para perceber o mundo, sendo que talvez seja mais difícil nós entendermos o mundo hoje do que era quando eu comecei a ser, enfim, tocado por essa curiosidade, que também tem a ver com a fase da nossa adolescência, portanto, com aquilo que é a natureza humana, digamos assim. Hoje eu tenho, de certa maneira, a mesma curiosidade. É evidente que pelo trabalho que eu faço, pelas funções que eu também tenho o dever de ter essa curiosidade, mas claro, sou mais seletivo nos assuntos, não é? Portanto, de um ponto de vista estritamente individual, há uns temas que não me interessam nada e, portanto, que eu não... Por exemplo... Exato, quais é que são? Deixa-me lá pensar. Olha, façamos o exercício ao contrário. Interessam-me todas as descobertas na área médica, clínica. É o tipo de coisa que, se eu encontrar num jornal, numa revista, online, eu vou à procura. E não por ser hipocondríaco ou por nenhuma outra razão relacionada com isso, mas porque eu acho que isso significa um avanço para nós, enquanto para a humanidade. Mas se eu fizer o exercício ao contrário, coisas que não me interessam, não me interessam, sei lá, a forma como se estão a aprofundar as relações entre as pessoas, muito para lá daquilo que são as relações de facto interpessoais. Hoje as pessoas relacionam-se muito num mundo digital. Eu acho que tenho que ter algum interesse por causa disso, tendo em conta, sei lá, a idade do meu filho mais velho. Isso eu ia perguntar, mas isso preocupa-te? Sim, isso interessa-me por essa razão, mas a mim pessoalmente não me interessa tanto, não é? Mas é importante estar atento, não é? Sim, desde logo é importante estar atento. Portanto, não dá para desligar em relação a isso. Mas tentando voltar atrás, o que é que se mantém entre esse tempo, que parece assim longínquo, e o dia de hoje? A mesma curiosidade. Isso eu acho que continuo a ser uma pessoa bastante curiosa. Muito bem, tu eras um miúdo de joelhos esfolados ou passavas os fins de semana em frente à televisão? Nem uma coisa... rádio? Que é uma coisa que não se faz hoje em dia, não é? Sim. Pouco, os miúdos hoje em dia ouvem pouco rádio. Nem uma coisa nem outra. Ou seja, não era aquele miúdo fechado em casa, mas também não era o tipo que andava sempre a jogar à bola ou a subir... miúdo de rua? Não eras miúdo de rua? Não. Não gritavam para te chamar para casa? Não. Eu sempre tive com os meus pais essa relação, máxima liberdade, máxima responsabilidade. E, portanto, isso foi verdade nos anos da minha infância e depois até também na minha adolescência, na minha entrada na idade adulta. Acho que nunca lhes dei nenhuma chatice séria, mas eles também nunca me causaram nenhum constrangimento, como agora se diz, não é? Vives a tua infância e a tua adolescência em que é luz? Sim, de é uma ironia do destino, porque eu agora trabalho em que é luz. Provavelmente fomos vizinhos. Talvez. 4 caminhos, diz-te alguma coisa? Sim, diz-me imenso. Agora de vez em quando passo lá. Pois, todos os dias, não é? Não passo todos os dias, porque eu no meu caminho para a TVI não preciso de passar pelos 4 caminhos, pelo centro de Queluz. Os 4 caminhos eram essa expressão, e o sítio em si
eram um pouco icónicos sobre o centro de Queluz. E eu acho que cada vez que passo lá, eu percebo que ainda é um pouco à volta dessa ideia, que são literalmente, é um cruzamento, não é? Com 4 saídas, os 4 caminhos, que esse centro ainda se organiza. Agora, como todas as terras, como todas as... Queluz é um sítio enorme hoje em dia, não é? Já era quando eu era miúdo, mas hoje é maior ainda, não é? Hoje tudo aquilo cresceu e, portanto, é só um dos polos. Há muitos mais, não é? Moldou em parte aquilo que tu te vieste a tornar, Nuno. O facto de ter crescido numa Queluz, num sítio, num subúrbio de Lisboa, não, eu sou, muito marcado. Eu sou um miúdo suburbano, nesse sentido, não é? Eu cresci, fiz a minha a escola primária, aquilo que se chamava, agora acho que se chama outra coisa, no meu tempo era o liceu. Escola básica. Agora é a escola secundária, não é? Sim, secundária, sim. No meu tempo ainda era o Liceu Padre Alberto Neto, era a escola secundária de Queluz e depois a escola secundária... Eras bom aluno ou nem por isso? Era bom aluno, não era um aluno estrondoso, mas era bom aluno e gostava da escola. De História? De História, gostava imenso de História. Era uma das coisas que eu me veria a fazer se não fizesse isto. Mas que é investigador ou professor de História? Não, eu gostava de investigar na área da História. Sempre tive imenso gosto pela leitura, por perceber de onde é que nós viemos, porque é que estamos aqui, o que é que se repete. Sempre andei nos livros da História, sempre. Ainda hoje... Há algum período particular? A história do século XX fascina-me bastante. Olha, somos embora há outras épocas da história que eu acho que são extraordinárias, o Renascimento, por exemplo, o século das luzes também. Não é? Giro. A falares do Renascimento, porque há quem diga que nós estamos a viver uma espécie de renascimento digital. Partilhas dessa ideia? Nunca tinha pensado nesses termos. Ou seja, isto está bom para os criadores. Partilhas dessa ideia? Que está bom para os criadores ou para os criativos, se usarmos esse palavrão. Sim, partilho. Mas nunca tinha pensado nisso nesses termos, confesso. Falaste aqui dos teus gostos. História, por exemplo. A história que ajuda, se calhar, muito também a perceber o jornalismo e todas as transformações que vivemos. Para alguém que vem de uma família sem antecedentes do mundo da comunicação, como é que foi puxado para este mundo? Eu não consigo responder, ou melhor, eu não tenho uma resposta para dar a essa questão, com inteira franqueza. Talvez um elemento possa ajudar. Em minha casa sempre existiram, isso tinha a ver com o meu pai, com a personalidade dele, sempre existiram imensos jornais e imensos livros. E portanto isso sempre fez parte do meu dia-a-dia. E eu sempre fui estimulado a fazer parte desse universo. E alimentava-se essa Agora, o meu pai tem zero, ou tinha, infelizmente já faleceu, mas não tinha nada a ver com o jornalismo, nunca me estimulou a ser jornalista, não conhecia ninguém na área. Foi um tema que nós nunca discutimos. Mas como é que se dá a tua entrada no chamado mundo da comunicação? Exato. E aqui pela rádio, não é? Pela rádio. É uma história que começa assim. Algures em 1985, eu era estudante do secundário e nós estávamos a fazer, portanto talvez no 11º ano, por aí, nós estávamos a fazer um trabalho de grupo. Éramos um grupo de 4, 5 alunos, não consigo precisar, e decidimos fazê-lo sobre a rádio. À época também só existiam 3 estações de rádio, 2 públicas, embora uma delas comercial, portanto existiam a Antena 1, a Rádio Comercial e a Rádio Renascença. Nem sequer existia a RFM, só existia a Renascença. Emitiam em FM e em onda média. E nós fomos fazer um trabalho sobre a rádio. Portanto, isso foi sim, em 1985 das piratas, eu tinha... não é? Exato, as piratas aparecem depois. Já havia algum movimento das cooperativas de rádio, a TSF já germinava naquilo que viria a ser a seguir, mas de facto não estavam no ar. E portanto nós fomos visitar as 3 rádios para tentar construir, e construímos, aquilo que era o nosso trabalho. E eu, nesse processo, conheci uma série de pessoas, ao contrário do que acontece hoje,
havia mesmo aquilo que era, desculpem lá, não é? Mas havia mesmo aquilo que era a magia da rádio. O que era a magia da rádio? Que me desculpem os mais novos. Era, nós ouvíamos as pessoas, mas não fazíamos a menor ideia de como é que elas eram. Mas hoje toda a gente vê tudo, não é? Hoje toda a gente vê tudo. Hoje tu tens imagem. E, portanto, Inclusive este programa. esse fascínio de quem é aquela cara por detrás daquela voz era algo de extraordinário quando nós conhecíamos as pessoas. Eu conheci várias pessoas e a primeira pessoa que eu conheci, nem foi a primeira, a pessoa que eu conheci e que ainda hoje é uma das pessoas de quem eu mais gosto e de quem eu sou amigo, era pouco mais velho do que eu. Ele já estava na universidade. Quem era? Era o Luís Montes. E o Luís Montes disse uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, mas tem a ver com a personalidade dele e com uma certa perspicácia, eu acho. Que é, ele fazia um programa que era um programa dos estudantes a Rádio Comercial tinha umas horas de emissão com programas feitos pelas universidades e não sei o quê. E havia um programa chamado A Nossa Turma. E nós fomos lá fazer o trabalho e tal, e no meio daquilo ele virou-se para mim e disse: "Epá, tu tens uma voz fantástica, ou muito boa, ou não sei o quê." Eu nunca tinha pensado. O Luís Montes tem bom ouvido. Eu nunca tinha pensado nisso. E nas semanas seguintes, eu apanhei o comboio em Queluz para Campolide, apanhei o autocarro, que era o 13 à época, hoje em dia não faço ideia, e saía mais ou menos às portas da Rua Sampaio Pina, onde ainda funciona hoje a Rádio Comercial. E ainda está no mesmo sítio. Ainda está no mesmo sítio. O autocarro é que já não sei se é o mesmo. Por acaso também não sei. Não sei. E acho que o autocarro era o 13, não quero eu sei que o 13, havia uma altura ali nos anos 90 que passava precisamente à porta da TSF, mas no prédio Urbiceuta, ali na Avenida de Ceuta. Enfim, onde era a Rádio Energia. Onde chegou a ser a Rádio Energia mais tarde. Onde nasceu a Rádio Energia. Isso. Onde também passaste. Onde também passei, lancei a Rádio Energia sim. e fundei. E portanto criei essa relação com o Luís Montes, que a certa altura me convidou para trabalhar com ele. Uau. E portanto a minha entrada na rádio... 17, 16? Tinha 17 para 18 anos. 85 para 86, não é? Mas era uma... Portanto, o Luís Montes é o teu Júlio Isidro. É o meu Júlio Isidro, sim. Mas era um trabalho absolutamente informal. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? O programa tinha um espaço, aquilo que se pode chamar pomposamente uma rubrica, que era de levar grupos de alunos às pousadas da juventude, que não sei se é uma coisa que ainda existe hoje, mas existia. Existe, sim. E tinha importância na altura. E, portanto, o meu papel era um bocado gerir essa parte, gerir esse capítulo, e depois, na medida do possível, acompanhá-los num determinado fim de semana e tal. Eu achei que era isso um bom trabalho. Era um ótimo trabalho, era uma ideia engraçada. Sob pena de parecermos todos muito velhos, a olhar para o passado e a confrontar o passado com a geração mais nova. Achas que isso hoje em dia seria possível? Um miúdo sair de Queluz, apanhar o comboio e o autocarro e ir bater à porta de uma rádio? É assim, qual é a nossa primeira tentação? É dizer não. O que é que eu costumo dizer aos jovens jornalistas que me aparecem na redação quando eu tenho a oportunidade de falar com eles mais algum tempo, que vá para lá de uma apresentação mais formal? É que eu acho mesmo, isso não é uma ideia feita, eu acho mesmo que as pessoas precisam de ir atrás daquilo em que acreditam. E têm que se bater por aquilo em que acreditam. Eu acho que se, enfim, houve essa circunstância, chamemos-lhe, entre aspas, do destino, não é? Pronto, vamos pôr isso com algum romantismo. Mas se eu não fosse essa pessoa que num certo momento percebeu que queria fazer aquilo, que devia ir atrás, que a seguir ao Luís Montes conheceu as outras pessoas que essas sim tinham um imenso peso na Rádio Comercial da época, o Jaime Fernandes, o Zé Ramos, o Jorge Pego, depois que conheceu pessoas da minha geração, mas que moravam perto de mim, mas que estavam era na Antena 1, o Jorge Gabriel, o Jorge Alexandre Lopes, o Carlos Dias da Silva, e portanto e há um momento em que eu vou de um lado para o outro e aí sim lançamos uma rádio local /pirata, porque há uns investidores locais que acreditam num bando de miúdos que vão lá propor um
projeto meio lunático, com aquilo que parecia ser um business plan, não é? Para fazer... Portanto, isso passa-se tudo tão depressa, ao mesmo tempo que nós estamos a estudar, uns vão para a faculdade, outros não entram logo naquele ano, outros não sei o quê. A vida passava-se tão depressa que se tu não acreditasses naquilo de que gostavas, também não tinhas feito. Não é? Ou seja, respondendo, é preciso ir atrás dos teus sonhos. Eu acho que ainda hoje é verdade. A tua relação com a rádio, neste momento, e estando muito mais ligada à televisão, como é que é hoje em dia? Tendo já trabalhado naquele início e estando tão presente. Vamos ver. É uma relação de ouvinte. Mas crítico? Muito crítico? Crítico, embora eu acho que sou um crítico sem legitimidade, porque eu hoje, e este hoje é válido para as últimas 2 décadas, eu não sei como é que se faz, eu não conheço as ferramentas com as quais se faz, eu não conheço os gostos do público. Portanto, eu sinto-me habilitado a discutir aquilo que é o mercado da televisão e o que decorre dele, isto é, aquilo a que nós chamávamos os new media, mas o mercado específico da rádio eu não o domino. Agora, eu ouço uma emissão no ar e digo, eu gosto disto, acho que isto está bem feito, acho que isto está mal feito. Eu ouço um noticiário, percebo se foi, na minha opinião, não é? Se ficaram notícias de fora, se não ficaram, se o jornalista está mais tenso, se não está... Se ouvi 3 horas seguidas, pergunto, mas porque é que estão a abrir não sei quanto tempo com a mesma... Enfim, tenho uma opinião. Mas eu acho que é coisa que eu guardo para mim, não é? Se vocês agora disserem, vamos aqui, diz-me lá a tua opinião sobre a Rádio Observador. Eu não tenho o direito de fazer isso, porque eu sou um ouvinte, ser um teste, não é, João Miguel Santos? Ainda por cima, porque eu acho que hoje já não há a rádio, não é? Há o áudio. E, portanto, o áudio também, tal como o vídeo, o áudio também viaja. Isto é, nós podemos ouvi-lo a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer suporte, não é? Isso não retira, ou não retirou um pouco da autoridade à rádio, porque a rádio nos anos 80 e até meados dos anos 90 havia um culto da personalidade, do radialista, de ouvir aquele programa àquela hora. Eu vou dar-te 2 exemplos. Ou seja, sacralizou-se a rádio naquele tempo hoje não. Eu vou dar-te 2 exemplos que parecem opostos, mas que são, na verdade, complementares. Eu fui contemporâneo da rádio comercial, daquilo a que chamava os anos de ouro da rádio comercial, embora seja justo compará-los com o que é hoje a rádio comercial, que é uma marca fortíssima, que enche o Altice Arena, que enche grandes salas no país todo, e, portanto, esta rádio comercial é inferior a essa rádio comercial? Eu acho que não. Mas eu fui contemporâneo de programas que mobilizavam as pessoas à volta da rádio. E conheci quem os fazia. O Rock and Stock, a discoteca do Adelino Gonçalves, o Círculo em FM com o José Ramos. Eu vi essas pessoas trabalhar. E depois, eu fui também contemporâneo. Eu estava lá quando o David Borges entrou na cidade do Kuwait na Primeira Guerra do Golfo. E aquilo, para quem estava a fazer em Lisboa aquela emissão, foi um momento absolutamente extraordinário, porque... sim, a CNN também entrou em Bagdá e também entrou na cidade do Kuwait, mas havia um meio português que, como o público na imprensa, com o Adelino Gomes, e como a televisão um pouco mais tarde, a televisão portuguesa neste caso, mas a rádio tinha essa força, e isso tinha a ver com a força que nós achávamos, e que era absolutamente verdadeira, que a TSF tinha. E, portanto, sim, havia esse culto que as pessoas vinham, ou outro momento, que é as pessoas no carro a rirem-se, e tu percebias, porque estavam a ouvir o Herman, as crónicas do Herman, não é? Isso era verdadeiramente extraordinário. E perdeu-se um pouco isso? Talvez, mas sei lá, eu, por razões familiares, muitas vezes às 8h10 da manhã estou a ouvir uma rubrica da Rádio Comercial. Porque quem está comigo no carro quer ouvir essa rubrica que se chama... Peço desculpa de estar aqui a fazer publicidade à concorrência, mas que se chama 10-0.
Elas querem ouvir. Já falámos de rádio, acho que está na altura de introduzirmos aqui a televisão, não é? A televisão, como é que chegas à televisão, Nuno? Chega à televisão, tudo se passava muito depressa nessa altura, não é? E, portanto, eu chego à televisão em pouquíssimo tempo depois, desafiado por pessoas que me conheciam da rádio. O Mário Figueiredo, num primeiro momento, que me conhecia, com quem eu trabalhava na Antena 1, o Carlos Ribeiro, com quem eu tinha começado a trabalhar na rádio comercial. E, portanto, as minhas primeiras experiências são essas, num caso, num programa mais aparentado com o jornalismo, que se chamava Concorda ou Talvez Não, noutro com um programa cujo nome não me recordo agora, mas também virado para o público mais jovem, com o Carlos Ribeiro, onde eu trabalhava, eu, o Mário Augusto, e o Carlos era o autor e o apresentador desse programa. E pouco tempo depois, lá está, tudo se passava muito depressa, estava na redação da RTP a fazer notícias. Depois vais para a SIC, não é? Quando a SIC surge depois, em 92, é isso? Sim. E como é que eu apareço na SIC? Porque eu, num determinado momento, a rádio conduz sempre a minha vida nessa fase. Eu saio da rádio comercial e vou para a TSF. E conheço a figura inspiradora e muito importante na minha vida do Emílio Rangel. Que, sendo uma pessoa absolutamente extraordinária na rádio, não ligava nenhuma à televisão. Tinha, aliás, uma televisão no gabinete que estava sempre desligada. Porque ele estava de tal maneira vidrado com o trabalho que fazia na rádio e com a força vibrante que a TSF tinha, que ele não ligava à televisão. Mas que, em boa altura, o Dr. Balsemão convidou para liderar a informação da SIC. E ele aceitou. E, portanto, é ele que me diz num determinado momento: bom, tu agora vais ter que deixar essa coisa da RTP e vens para a SIC. E vais para a SIC. O Emílio Rangel também era um bom olheiro, não era? O Emílio Rangel tinha várias grandes qualidades e alguns defeitos, mas uma das suas grandes qualidades era não ter medo de trabalhar com pessoas novas, de acreditar que as pessoas novas tinham uma capacidade de construção, de agregar ideias também frescas e, sim, de procurar escolher as melhores. Como é que achas que o Emílio Rangel hoje olharia para as redações tão jovens, Nuno Santos? Já tenho pensado nisso, acreditas? Eu, de vez em quando, lembro-me dele e penso um bocado, tento fazer um exercício que é como é que ele olharia para isto, como é que ele resolveria isto. Tento fazer esse exercício. O Emílio era a pessoa que estava invariavelmente do lado da solução. Isto é, ele, perante um obstáculo, estava sempre a pensar como é que nós superávamos o obstáculo. Eu acho que ele teria vivido... Isso foi a história da vida dele, de resto, não é? E, portanto, eu acho que ele teria encarado bem os novos tempos. E seria alguém que estaria à altura... Ele estaria à altura de qualquer tempo. Muito bem. Depois vais para a RTP, não é? Portanto, fazes o teu percurso todo na SIC. Sim, eu estou... Fundas em 2001 a SIC Notícias. Essa é a minha primeira vida. Para desmontar um pouco a ideia que mas este tipo muda muito, ou fundou tudo. Ou é de uma grande instabilidade. Calma aí. Sim, esses primeiros anos são muito trepidantes, mas depois... Essa minha vida na SIC tem uma década. Entre 2001, ou melhor, entre 1991 e 92, que é quando a SIC abre, não é? Se quisermos, mas começamos a falar do assunto um pouco antes, 1992, e eu saio da SIC no final de 2000, no verão, parte final de 2001. Portanto, é uma década da minha vida, e é uma década em que eu saio da rádio também, porque não era compatível. Ou seja, a SIC começava a ser demasiado
exigente, o que eu fazia, as responsabilidades que eu tinha. Chegaste a conciliar? Cheguei nos 2, 3 primeiros anos, sim, mas não tinha vida, basicamente. Não é? E, portanto, há um momento em que é o próprio Rangel que diz isto não dá para estar a fazer as duas coisas. Ou cá ou lá. E aí eu faço uma escolha e, portanto, é o momento em que eu deixo a rádio, não é? Há algures em meados dos anos 90, não consigo precisar o ano, em que eu escolho a televisão. E essa é a escolha da minha vida. Pois. Não é? Para te dedicares aos donos da bola, não era? Não, eu fiz os donos da bola e uma variante que era os donos do jogo. Do jogo, exato. Que era um concurso. Hoje seria uma coisa impensável, não é? Mas que nós tínhamos um programa jornalístico que depois tinha um passatempo dentro, não é? Imagine-se hoje, não é? Depois passava os jogos de ligas secundárias, não é? Sim, narradas pelo Jorge Prestrelo, sim, num registro absolutamente surreal, não é? Sim, no registro de Jorge Prestrelo, não é? Que era o ele ligava, tocato lá. Ele ligava para os bombeiros ligava para os bombeiros, ligava para os médicos, ligava para quem... Era uma loucura saudável, não era? Era o Jorge Prestrelo foi das pessoas mais saudavelmente loucas com quem eu trabalhei na minha vida, não é? Pessoas que era um tipo que dizia no ar: aguentei a emissão que eu vou só ali fazer um xixi. Assim, e um tipo estava a coordenar a emissão e aguentava-se, não é? Assim. Hoje arrisca-se menos, Nuno Santos? Talvez seja tudo um pouco mais formal, não é? Mas há... Não sei, não quero dizer isso assim com ar taxativo. Se calhar não há tanta persona. O Prestrelo era um caso invulgar, porque ele estava no ar um pouco como estava contigo, não é? Ao almoço, no café, na redação e tal. E ele trouxe para a SIC o estilo que ele tinha na rádio. Esse estilo informal, não é? Portanto, ele era na televisão o que era na rádio. Mas sentes isto que o João estava a referir da falta persona em televisão? Hoje em dia não há tanto esse culto, vamos lhe chamar assim, entre aspas. Não. Eu, por exemplo, eu sou ouvinte. Qual é o período do dia que tu ouves mais da Rádio Observador? Eu ouço mais porque é enfim, a hora que eu estou a caminho do trabalho e por aí fora, eu ouço muito amanhã, aqui, da Rádio Observador. Eu acho que de manhã a Rádio Observador tem umas personas e isso não é indiferente para captar ouvintes. E há horários do dia em que nós escolhemos ouvir uma antena ou outra antena. Isso também é verdade para a televisão, porque está lá a pessoa A e do outro lado estão umas pessoas que não têm a mesma capacidade de atração. Essa época da SIC, essa década da SIC, é uma década muito rica, muito boa, muito entusiasmante do ponto de vista profissional, pessoal. Nós temos todos entre 20 e tantos anos e 30 e alguns anos, portanto estamos com uma energia incrível. Bem pagos. Porque é importante. O jornalismo era bem pago nessa altura. Tinha um horizonte, ou seja, o que eu ganhava na parte final dessa década era muito diferente do que eu ganhava, que já era bom quando eu cheguei à SIC. E isso, por contraponto com o que acontece hoje, não é um detalhe. Claro que não é um detalhe. Isso determina a forma como se gera uma redação, Nuno? Sim, também, claro que sim. E a forma como se faz jornalismo? Ou seja, os baixos salários? Sim, as duas coisas. Eu acho que isso não deve ser impeditivo de fazer bem o nosso trabalho, cumprir as regras e em cada momento dar o melhor de nós próprios. Mas não é indiferente. Até porque, não sei se sente se calhar na redação da CNN, ter pessoas até fora do mundo ou que estudaram comunicação social, mas que são especialistas noutras áreas, relações internacionais, economia, e que depois acabam por integrar essas redações, mas que se calhar o facto de os salários serem tão baixos acaba por não ser também um fator tão aliciente para se fixarem na profissão, ainda que seja, e pode ser, uma paixão. Sim, talvez a melhor forma de olhar para isso seja a seguinte. Hoje há mais gente, há mais meios e, portanto,
cada redação tem menos recursos do que em proporção tinham a redação da SIC nessa época, ou a redação da RTP, ou a redação da TSF. Hoje, essas redações têm menos recursos do que tinham quando eu comecei, ou quando eu passei por lá. Mas, em geral, há mais pessoas no mercado, desde logo porque há mais meios. O que sucedia nesses momentos é que chegavam ao jornalismo pessoas que vinham, de facto, de outras áreas. Isto é, eu trabalhei com imensas pessoas que vinham do direito, de gestão, de relações internacionais, e isso valorizava as redações. Hoje, as redações têm menos capacidade de atração para pessoas que vêm dessas áreas. Portanto, elas preferem, não, eu estudei uma coisa, vou-me agora meter no jornalismo, não é? Não vou. Há exceções, obviamente, não é? E isso é bom porque isso enriquece, desde logo, os pontos de vista numa redação. Qual é que achas que são os grandes desafios do jornalismo hoje? Fala-se muito da inteligência artificial, por exemplo. A inteligência artificial, eu acho que é um desafio. E não é um adamastor, mas é algo que nós não estamos ainda em condições, de facto, de responder o que é que temos pela frente. Desde logo porque tem não é um adamastor, mas se nós olhássemos para uma figura, é uma figura em mutação permanente, não é? Portanto, é um camaleão. Basta ver o caminho de há um ano e as inovações que tivemos. É um camaleão. Desse ponto de vista, nós estamos a lidar com algo que está em permanente mutação. E também não vale a pena pensar que é de outra maneira. É o que é. Esse não é, acho que não é necessariamente um obstáculo, pode e deve ser encarado também como uma oportunidade. Depois, eu acho que talvez o principal desafio do jornalismo, e espero não dizer isto com um tom muito grave e solene, mas é o da relevância. Por contraste, talvez se possa até dizer assim, nunca como hoje o jornalismo foi tão importante e tão necessário, mas ele tem que ser relevante, porque se as pessoas entenderem que o jornalismo é apenas uma peça que elas podem consultar ao que lhes aparece na sua vida e que, paralelamente, ela vale o mesmo que outras peças, perde-se a questão da relevância. E como é que isso é compatível com canais de informação que são cada vez mais espaços de opinião e menos de notícia, Nuno? Eu aí não estou... Não estás de acordo? Não estou de acordo. Eu acho que é preciso cuidado e atenção, com certeza. Portanto, sou sensível a esse argumento. É preciso não ter medo do contraditório. Acho que em Portugal nós temos algum horror à ideia da divergência de opiniões e, portanto, somos um pouco o país do respeitinho e gostamos ou de pessoas que acham que é tudo azul ou que acham que é tudo verde e, portanto, não gostamos nada de confronto de opiniões. E depois acho que é preciso, só um instante, sim. E depois acho que é preciso distinguir a divergência, ou melhor, acho que é preciso distinguir a opinião da análise. E, por vezes, esses dois géneros estão demasiado próximos um do outro. Uma coisa é a minha opinião sobre o conflito da Ucrânia. Eu penso isto e tu pensas aquilo, e o João pensa outra coisa diferente de nós os dois, e podemos ter um debate sobre o assunto. Outra coisa é fazer uma análise daquilo que acontece. E, portanto, isso, apesar de tudo, enriquece a perspectiva do espectador, ou do ouvinte, ou do leitor. Depois, isso, na minha perspectiva, não deve conflituar desde logo com os factos. Tem que haver espaço, sobretudo, para os factos. E para as notícias, o vídeo. Eu, quando procuro um canal de notícias, em princípio, o que eu procuro são notícias. Não é? Exatamente. Por falar em canal de notícias, portanto, já passaste pela SIC, queres abandonar a ideia de que és um salta-pocinhas? Não és? Não, todo. Eu trabalhei 13 anos. Repara o seguinte, trabalhei 13 anos na SIC, em dois momentos, é certo.
outros 13 na RTP, em 2 momentos, é certo, e estou há 5 anos na TVI. E ajudaste a fundar o Canal 11 também. E sim, e tive esse projeto que foi dos mais estimulantes da minha vida, porque eu gosto de fazer coisas, de construir, não é? E portanto, essa ideia de construir é sempre muito interessante. E passaste pelas televisões na qualidade de ou de diretor-geral e de programação, ou de programas, e também diretor de informação. Qual é o fato que te serve melhor, Nuno? Não sei responder, não é? Qual é o que tu gostas mais? É assim, eu quando chego... Ou o que te desafiou mais até agora? Hoje já nem sempre fazem essa pergunta, não é? Mas, por exemplo, quando eu chego à recepção de um hotel e dão aquela folhinha para tu preencheres, não é? Para pôres o mail e não sei o quê, e depois põe lá, profissão, e eu escrevo, jornalista. É o que eu sou. Desde sempre. Sim, é a profissão que eu... Mesmo quando eu não exerci funções de jornalista... e eu acho que isso para mim enriqueceu-me de um ponto de vista profissional, trouxe-me valências na área da gestão, eu sei como é que se gerem operações de entretenimento, eu sei como é que se faz uma novela, eu sei como é que se faz um programa num estúdio de 1000 metros quadrados. Eu trabalhei 4 anos e meio fora de Portugal, num caso durante 3 anos a gerir todos os dias equipas em inglês, noutros casos a trabalhar com equipas em castelhano e por aí fora. Acho que isso tudo enriqueceu a minha vida, mas quando eu voltei ao jornalismo há 5 anos, eu gostei da ideia. E gostavas de ter uma vida mais sossegada? Isso gostava, claro. Ia-te perguntar precisamente isso. A questão do entretenimento, que se aliou também aqui na tua vida, porque tiveste uma fase da tua vida, e penso que sim, na TVI, quando chegaste, de olhar mais também para o canal e não só para o jornalismo, para a questão dos programas, daquilo que se faz, daquilo que se fazia. Tu foste responsável por trazer, por exemplo, alguns apresentadores para a TVI, o Cláudio Ramos, a Maria Botelho Muniz. Exatamente, a Mafalda Castro. A Mafalda, sim. Como é que te viste na altura nessa posição de ter de gerir um canal e a questão do entretenimento, que acaba por na TVI ter essa importância tão grande, não é? Para os números, para as audiências. Quando me desafiaram para a TVI, no final do ano de 2019, foi para ser o responsável do entretenimento, para ser, numa linguagem que eu acho que hoje já não é muito adequada, o diretor de programas. E nós tínhamos um desafio enorme pela frente, que era, a TVI tinha perdido a liderança em 2019 para a SIC, e ia lançar, isso já estava decidido, e era uma boa decisão, ia lançar o Big Brother 2020, que não só se passava no ano de 2020, como era lançado por a altura da celebração dos 20 anos do formato. E eu cheguei, olhei para o programa e disse 2 coisas. Primeiro, nós precisamos de encontrar um novo rosto para o programa. O Big Brother estava associado a uma figura muito forte e muito marcante e que o tinha feito muito bem, que era a Teresa Guilherme. E precisamos de fazer o Big Brother de forma diferente daquela que tinha sido feita em Portugal, que era uma coisa também muito associada à Teresa, e que eu conhecia bem, não por eu ter feito nenhum Big Brother com ela, mas porque eu a conheço bem, que era uma coisa muito associada aos namoros, aos casamentos, às relações, a isto e aquilo, que era fazer do Big Brother aquilo que eu, de uma forma talvez um pouco aqui sim solene, chamava às equipas: o Big Brother deve ser um mosaico social, isto é, deve refletir, sem ser uma tese académica, não é? Mas deve refletir aquilo que são as preocupações das pessoas, as conversas das pessoas, do cotidiano e por aí fora. E esse Big Brother tinha uma rapariga cigana, tinha um geek, tinha uma série de pessoas. Tinha um mosaico, não é? Como tu chamaste agora. De certa maneira. E gerou, enfim, discussões muito interessantes. E teve um problema para entrar no ar, é que entretanto começou a pandemia. O programa teve que ser adiado 3 ou 4 meses, foi feito todo de máscaras, as equipas, enfim, um caos. Querem saber o que é o caos? O Big Brother 2020 foi o caos. Quarentena antes de entrar. A quarentena antes de entrar, numa altura em que nós não sabíamos nada sobre a doença, portanto tudo a pensar que podíamos morrer a qualquer momento. É um formato que ainda faz sentido ou não? Faz imenso sentido, ele está no ar na TVI, agora na sua variante Secret Story. Ainda ontem, às 9h30 da noite, foi o programa mais visto da televisão portuguesa. Tem uma tração digital
enorme. Absolutamente brutal. Tem uma procura comercial muito relevante e, portanto, sim, para uma estação comercial como é a TVI, é um formato extraordinário. Falaste de atração digital, hoje isso é determinante na produção do jornalismo ou não? Quando se produz uma notícia para a televisão, já se pensa isto pode vir a bombar, como se costuma dizer, no digital, sim, ou não? Sim. Já é esse chip. Quando nós começámos a preparar a CNN... Isso determina a forma como se produz notícias, Nuno? Determina. Do meu ponto de vista, ainda não determina de forma tão relevante como eu diria que deveria determinar. Isto é, nas redações clássicas, como é a nossa, nós ainda pensamos mais em televisão do que em digital. Mas é um caminho e o consumo de notícias no digital já é muitíssimo relevante. Isto é, o número de pessoas que acedem aos nossos conteúdos através das nossas plataformas digitais já é enorme. O impacto que uma história que nós lançamos, no caso da TVI, no Jornal Nacional às 8 horas, e que depois pode ter um desenvolvimento em televisão na CNN, mas o que ela a seguir tem de eco, ou antes, em alguns casos, no digital, é uma parte muito importante do processo. As redes sociais, como é que as vês enquanto jornalista e enquanto diretor de um órgão de comunicação social? Como uma ferramenta útil, como uma ferramenta de concorrência ao jornalismo? Um pouco de tudo, como uma ferramenta que é preciso saber usar, como um embaraço às vezes, como uma arma que usam contra ti, porque podem pegar numa frase, numa ideia, descontextualizá-la, replicá-la, mas aquilo que nós controlamos, nós podemos preocupar-nos com aquilo que nós controlamos. Há umas áreas que nós não controlamos, não é? São o que são. Como é que um diretor lida com a parte das pressões políticas, económicas, ou às vezes até desportivas, que podem surgir no dia-a-dia? Fazem parte do processo, não é? Elas existem? Sim, com certeza que existem. Se me tiram o sono? Não, porque eu já não dormia, nunca dormia, não é? Acho que mais importante do que as pressões é a forma como nós lidamos com elas. E nestes anos todos tem sido pacífica essa relação? Não tens tido muitas insónias com essa questão? Não, vamos ver. Eu acho que essa relação é uma relação tendencialmente de conflito. Permanente. Sim, mas conflito na fronteira da urbanidade e do respeito dos campos. Eu entendo que uma notícia, uma opinião, não seja do agrado da entidade X, da entidade Y, do governo, do partido da oposição, do clube de futebol. E é isso que é o jornalismo. E é isso que é o jornalismo. Mas também acho que nós temos que ter a capacidade de reconhecer quando erramos, quando pisamos o risco, sem razão para o ter feito. Digo muitas vezes às pessoas com quem trabalho que nós não podemos ser gratuitos na maneira como exercemos a crítica, que não é possível trabalhar com agendas, não é? Portanto, não dá. Isso, quer dizer, contra isso eu também tenho uma obrigação. Não é? Nuno, tu diriges equipas há muitos anos. Tens uma larga experiência a dirigir equipas. O que é mais difícil? É a gestão dos egos, das ambições, das agendas escondidas? É tudo um pouco. Não há 2 dias iguais, não é? Portanto, isto é... é um dia atrás do outro. E uma ideia clara do que queremos fazer. Quer dizer, porque um dia atrás do outro pressupõe uma gestão tática. E eu acho que não há nenhuma gestão tática que sobreviva se não houver uma ideia estratégica sobre aquilo que nós queremos fazer. No caso em concreto,
onde eu tenho responsabilidades. Se eu não souber o que deve ser a informação da TVI, para quem é que ela trabalha, o que é que quer alcançar, como é que deve chegar às pessoas, o mesmo para a CNN num outro plano, bom, não há gestão tática que sobreviva à falta de uma ideia estratégica. Isso implica lidar, por vezes, com traições? Também. Também fazem parte. Sim. Tens tido muitas ao longo dos últimos anos? Tenho a minha dose, não é? Tenho a pele dura, não é? Porque acho que sempre tive. Não sei se isso tem a ver com as circunstâncias da forma como eu cresci, da forma como fui educado, mas nós vamos nos habituando. Ou melhor, alguns de nós vão se habituando, não é? A ficar com a pele mais dura. Outros ficam pelo caminho, não é? Sim, mas também não acho que isso desvalorize. Isso não faz das pessoas melhores ou piores, com inteira franqueza, não é? Portanto, isto não é um jogo, e se fosse um jogo, não estavam. Qual é o critério de dizer, não, aqui deste lado estão os vencedores e do outro lado estão os vencidos? Feitas as contas, o que é isso e para que é que isso serve? Entretanto, 4 anos de CNN Portugal, um longo caminho, passaram por muita coisa e muitos acontecimentos ao longo destes últimos 4 anos. Porque têm sido uns anos trepidantes. Vocês vejam lá quantas eleições nós tivemos nestes anos. Uma coisa absolutamente anormal. A Rádio Observador também tem 6 anos e já teve a sua. Sim, a Rádio sua Observador também tem a sua história, não é? O mundo está trepidante, não é? Mas como é que vão separar as velas do 4º aniversário da CNN? Há uma conferência, não é? Bom, nós fazemos sempre nesta altura do ano a nossa International Summit. Este ano tem uma particularidade, é que sai dos grandes centros, ela tem acontecido em Lisboa e no Porto, vai para Alcobaça. Tem 2 ou 3 momentos que serão mais impactantes, digamos assim. Vai juntar em palco os principais candidatos presidenciais. Nós temos como convidado principal em termos internacionais o senador John Kerry, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi o secretário de Estado, isto é a função mais importante a seguir ao presidente e ao vice-presidente na administração americana, foi candidato à presidência, e portanto isso gera sempre conteúdo, digamos assim. E quanto ao resto, vamos, acho que tentar fazer aquilo que fizemos ao longo destes 4 anos, que é não saindo daquilo que é a nossa matriz, introduzir novas ideias, novos conteúdos, renovar algumas das coisas que temos no ar, mas um canal de notícias faz-se todos os dias, não é? Ele é novo todos os dias. E há espaço para tantos canais de notícias de televisão, Nuno, em Portugal? A resposta tem sido dada pelo público. A resposta é sim. Muito bem. E há espaço para um canal público de notícias? Eu sempre defendi isso. É procurar o que eu disse quando tinha responsabilidades na RTP. Eu acho que sim. E até acho que a RTP Notícias, agora recentemente relançada, na minha perspectiva, deve ser a base da RTP Internacional. Porque, ao contrário do que talvez se pense, os portugueses que vivem hoje fora do país, aquilo que querem de Portugal são notícias, mas com uma visão não paroquial, com uma visão aberta, universal, com a perspectiva portuguesa do que se passa no seu país e no mundo. Muito bem. Em 30 segundos, Nuno, vou pedir-te que faças desandinga da televisão. Como é que antecipas o futuro da televisão, sei lá, daqui a 10 anos? Haverá pessoas? Olha, nos ecrãs? vou responder-te, por exemplo. Vou responder-te da seguinte maneira. O meu filho mais velho está neste momento a estudar nos Estados Unidos. E um destes dias eu estava com ele, estávamos ele e a mãe numa videochamada, e ele estava ali a falar connosco, mas eu percebi que ele estava a mexer no comando e tal. E eu disse, o que é que estás a ver? Eu disse, eu estou aqui a ver futebol americano. E começou-me a dizer quão extraordinário era o futebol americano, que nenhum de nós percebe as regras, mas ele já percebe, ao fim de uns meses lá, já domina e já acha que é extraordinário.
E depois a minha pergunta foi: mas tu estás a ver isso na televisão? E ele disse-me: pai, aqui ninguém tem televisão. Os meus amigos e eu próprio, portanto, dando-me ali uma espécie de uma lição, não é? Digamos assim. Nós organizamos isto, não é? Portanto, temos aqui na box, decidimos o que é que queremos ver, selecionamos os conteúdos e tal, alinhamos isto, programamos isto e escolhemos o que é que queremos ver. Portanto, a mas televisão ele não linear está a ver. morta. Sim. Ou quase morta. E, portanto, eu estou a falar de quem tem 17 anos e da realidade que ele estava a descrever dele próprio e dos seus amigos. Dos seus novos amigos americanos. Muito bem. E é preciso estar atento, não é? E é preciso estar atento. Muito atento. Nuno Santos, vamos fechar este em 40 minutos. Se pudesses deixar uma mensagem, alguém que nos esteja a ouvir e que se queira lançar no jornalismo, no fundo, qual era a melhor mensagem que deixavas a alguém? De que acreditem, não é? Eu aqui... Foste tu, João, que disseste que isso era um pouco romântico? O romantismo Sim, sobre ele isso? falou do romantismo. Sim, algum. Eu não, acho que nos anos 90 não, havia mais romantismo. Não, mas a minha mensagem é mesmo uma mensagem de crença em que cada um de nós deve ter em si próprio, nas suas qualidades, nas suas capacidades e que em cada momento é possível ser melhor, superar obstáculos e acreditar que se vai chegar a algum lado. Foi sempre assim que eu fiz a minha vida. E continuas a acreditar nisso? Eu continuo. Nuno Santos, muito obrigado por teres Obrigado vindo ao em 40 minutos. Obrigado pela conversa Obrigado. e até breve. Até breve.